Fala galerinha, tudo beleza? Vamos lá para mais um vídeo, né? Da unidade 14 ali. Então, peguem o CA de vocês para acompanhar na página 8. CA, página 8. Então, eu estou usando o CA agora porque estou voltando ao CA, porque não está um pouco mais resumido, né? E o tempo a gente vai a nosso favor daí. Então, ali temos as drogas do sertão, continuando, já falou sobre os bandeirantes, né? Na passada, e agora estou falando sobre as drogas do sertão. Então, eram produtos encontrados no interior da colônia e considerados especiarias, produtos raros e caros na Europa. Então, essas drogas eram consideradas produtos raros e tinham um comércio de um valor bom na Europa. Daí. Eram explorados especialmente na região amazônica com a utilização da mão de obra indígena. Então, faziam os índios trabalharem e pegar essas especiarias. Franceses, holandeses e ingleses praticavam o contrabando desses produtos, fato que levou os portugueses a investir na colonização da região também. Bom, integrantes das ordens franciscanas e carmelita se estabeleceram na região amazônica e, além de catequizar os indígenas, exploravam a canela, a pimenta, o urucum, o guaraná, etc. Tá? Então, assim, né, também tinha essa exploração nessa região, tá? Catequizaram os indígenas, também, né, esses carmelitas, franciscanos, né, do modo geral também. Tá? Então eram produtos, né, gente, que eram comercializados na Europa, e tinha um valor agregado muito bom. Então, claro que interessava, né, a esses portugueses, holandeses, né, qualquer um que conseguisse pegar essas especiarias. Tá? Temos na página 9 ali, fala um pouquinho sobre a criação de gado. Então tem ali a criação de gado no sul e no nordeste. Então o crescimento dos rebanhos nos engenhos, né? Então aqueles engenhos que a gente trabalhou sobre os engenhos, e o rebanho começou a aumentar. Porque nos engenhos, né? Lembram que o gado era utilizado para atração nas moendas. Então lembra que ficava puxando, né? Para fazer a moenda ali da cana-de-açúcar. E carroça também. Também fornecia leite, carne e couro. Então o gado tinha uma grande importância nesses engenhos também, né? Porque ele fornecia o couro para fazer várias coisas, inclusive sela, tapete, né? Roupa, calçado. A carne, então, era aproveitada também. E o leite também, como a gente toma hoje. A Carta Régia de 1701 determinou que o gado deveria ser criado em terras distantes 10 léguas do litoral. Então, essa Carta Régia ela dizia que não mais na parte litorânea, mas sim adentrar, né, na colônia, então mais no interior da colônia, para essas criações de gado. Tá? Então, quando ele fala sul aqui, está falando de São Paulo, né, que hoje é o Paraná, mas pertencia a São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul ali, principalmente, que tinha essas criações de gado. O Paraná pertencia a São Paulo, era um grande criador de gado, tá, de boi nesse período também. Tá? Também no século XIX ali, século XVIII, XIX. Então no sul ali, as estâncias aproveitavam o pasto e contribuíam para a ocupação do território colonial. O gado era destinado à feira de Sorocaba, por onde os rebanhos passavam, foram surgindo as vilas e povoados. Então, assim, esse gado tinha um destino que era Sorocaba, né? Então, eles normalmente saíam do Rio Grande do Sul ou de outras regiões aqui, mas o mesmo caminho, né? Que é o caminho que os tropeiros faziam, que é onde levava toda essa boiada, né? Todo esse gado para ser comercializado em Sorocaba. Saía de Viamão, né? No Rio Grande do Sul, e chegava até Sorocaba.
Então ali vamos falar agora um pouquinho desse tropeirismo, né? Então era a atividade comercial realizada no interior da colônia, denominação é atribuída ao fato de os produtos serem transportados por tropas de mulas, né? Então eram tropeiros, né? E mulas, que essas mulas depois começaram a ter muito valor com a descoberta do ouro também, que a gente vai ver para frente aqui. Os tropeiros eram os condutores das tropas. Esse comércio se fortaleceu após a descoberta do ouro no interior da colônia, então Minas Gerais ali, né? Que foi as minas foram descobertas uma grande quantidade de ouro, né? Significativa. Então o deslocamento para o interior ajudou a expandir o número de vilas e cidades. Então ali a gente tem ali o caminho, né? Que percorria, tá? Então temos Sorocaba ali, né? E as cidades que normalmente saíam, né, do Rio Grande do Sul. Então vai passando aqui por todas as regiões que passava esse tropeirismo e foi se desenvolvendo. Então, no caso, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, né, naquele período. Então foi se desenvolvendo porque as pessoas passavam, né, com as suas tropas, né, com as suas mulas, com os seus gados, e precisavam descansar, precisavam comer, e nisso as cidades começavam a se estabelecer através disso, porque às vezes as pessoas acabavam firmando, construindo família numa região que acharam interessante e ficavam ali, e assim começavam a se formar as vilas, as cidades, né, graças ao tropeirismo mesmo, que tinha essa linha contínua, né, de tropas, com essas boiadas, com mulas, né. Então, quando Minas Gerais começou essa atividade de extração do ouro, precisou-se muito das mulas, porque elas desciam, né, e era carregado com uns sacos assim com os pedregulhos. Então não é o ouro já pronto que você pega. Então você vai escavando uma mina, né? Vai escavando com uma picaretinha ali, um martelinho, algo parecido assim, e você vai tirando pedras, né? E essas pedras você não tem como trabalhar na hora para ver se você acha uma pepita de ouro, alguma pedrinha ali, né? Que seja valiosa. Então o que é feito? Era carregado em sacos, né? Então as mulas tinham em cima delas assim um pacote com dois lados, né? Tipo um couro assim grande, forte, e tinha dois recipientes ali, dois recipientes, não, dois sacos, né? Um de cada lado, onde eles enchiam com essas pedras que eles tiravam ali, para que fosse levado até em cima da mina e lá fosse trabalhado aquelas pedras para ver se achava algum metal precioso ali. Então essas mulas faziam, apesar de ter toda essa mão de obra escrava, porque as minas eram tocadas ali por escravos, se tornava muito pesado. Eles não tinham, o escravo não tinha força para fazer toda essa função, era muito árduo assim, então judiava muito assim, prejudicava muito a saúde do escravo nesse sentido, né? Então, claro que esses senhores de escravos, eles queriam uma vida mais extensa para esses escravos, que pudesse dar lucro o mais tempo possível, né? Essa era a grande verdade. Então as mulas faziam esse trabalho, que era subir os morrinhos e sair da mina ali carregado com esses pedregulhos, para que fosse trabalhado lá em cima, né? Numa outra região, onde já era moído, era limpado, passado em um produto ali para ver o que tinha realmente, se tinha algum metal precioso naquelas pedras, tá? Então o tropeirismo se intensificou muito com a descoberta desses ouros, né? Nessas regiões de Minas Gerais, na atual Minas Gerais. Temos ali também as missões jesuítas, tá? Então missões e reduções jesuítas. Então o primeiro jesuíta a chegar ao Brasil em 1549, trazido pelo governador-geral Tomé de Souza, né? Manuel de Nóbrega e José de Anchieta. Então até hoje temos o padre Anchieta, né? Foram dois nomes destacados na introdução da Ordem dos Jesuítas no Brasil.
fundando a organização Missões. Então, esses padres foram os pioneiros, né, dentro dessa liga, né, desse processo da igreja aqui, e em catequizar e tudo. Então, os jesuítas foram um dos pioneiros ali, tá? Então, tem rua hoje como Padre Anchieta, tem bastante coisa assim nesse sentido. E então ali tu fala um pouquinho, tem um esqueminha embaixo sobre as missões ali, né? As missões jesuítas e tal. Que de certa maneira não queriam também que os indígenas fossem escravizados, porque como eles já tinham aceitado Jesus ali e viraram cristão, né? Aprendiam a palavra, então não era certo escravizar. Então tinha todo um impasse entre bandeirantes, por exemplo, e jesuítas também. Os povos indígenas após o contato com os portugueses, né? Então, indígenas e a colonização. Missões jesuítas, catequização, educação para o trabalho. Então, ali, epidemias, sarampo e varíola e gripe, escravização, fuga para o interior da colônia. Então, assim, esses indígenas, né? Os contatos que eles tiveram com os portugueses, claro que foi péssimo do modo geral para esses indígenas, pois os portugueses, os colonizadores do modo geral, só queriam explorar, tanto os holandeses também, só queriam mesmo explorar, né? Então eles não tinham noção de venda, de comércio, né? Até porque eles não tinham esse tipo de interesse na vida que eles tinham, né? Tudo que eles precisavam estava na natureza. E ali outras coisas que eles sofreram foram com as epidemias, né? Porque como eles não tinham muito anticorpos para combater doenças novas, né? Que esses europeus traziam para eles, então uma gripe, tem o sarampo, a varíola, acabava dizimando muitas tribos indígenas após o contato com esses europeus, tá? Com os portugueses. E assim vários índios morrendo, né? Sempre que havia um contato. Aí tinha fuga também, então existia uma dificuldade muito grande de se escravizar um indígena, como eu já falei para vocês, né, nos vídeos anteriores, essa dificuldade porque quando você escravizava um africano, você atravessava todo um oceano e ele ia ser escravo num outro continente, né, o que acontecia aqui no Brasil, por exemplo. Já o indígena, ele não, ele é da região, e ele conhece a mata muito melhor do que os próprios colonizadores, né? Então, a chance da tribo dele tentar recuperar ele, dele mesmo fugir, eram muito grandes, assim. Então, por isso que a dificuldade e outra, assim, o indígena também, segundo alguns historiadores, ele tinha dificuldade em obedecer e fazer todo aquele processo que o escravo oriundo da África fazia, tá? Então, a escravidão indígena, ela não teve tanto sucesso quanto a africana aqui no Brasil. Bom, gente, então é mais ou menos isso, tá? Na revisão a gente fala mais um pouquinho sobre isso. E a gente termina por aqui então, beleza? Vamos lá, caprichem, continue vendo as suas aulinhas da Positivo também, que vale, né? Nossas lives a gente vai tirar as dúvidas e corrigir exercícios também, para tentar ajudar vocês nesses estudos, tá, né? Cada vez melhor. Beleza? Um abração para todo mundo e até o próximo.